Meu nome é Hermes Zanetti Júnior, eu sou promotor de justiça aqui no estado do Espírito Santo, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqueles que desejarem podem também fazer uma autodescrição. Sou um homem de meia idade, cabelos ainda escuros, mas não sei por quanto tempo, levemente acima do peso, mas tentando parecer que não, e utilizo um bigode, que é algo que está inovador, mas que é para pretender me aproximar ainda mais da contemporaneidade, já que voltou o vintage. Nós hoje teremos um painel sobre um tema que é bastante importante, por uma série de razões. Queria fazer uma saudação muito especial ao professor Eduardo Oteiza, presidente da International Association of Procedural Law, Associação Internacional de Direito Processual. Uma saudação muito especial ao professor Santiago Pereira Campos, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Fazer uma saudação também ao professor Lorenzo Borrosa Vadel, que vem da Espanha para estar conosco, é já presidente do Instituto Ibero-Americano, em nome dele saudar a todos os demais colegas deste congresso. Mas esse tema, eu dizia, é particularmente importante e é um tema central, porque o direito, como nós o conhecemos, como ele foi pensado nas estruturas que estão mais assentes nos nossos países, não foi pensado para a tutela coletiva. Mas a necessidade da tutela coletiva é o imperativo da nossa sociedade. Então nós ficamos numa tensão, quase que em uma contradição, porque nós não tínhamos, até muito pouco tempo atrás, em termos jurídicos, 30, 40 anos, 40 anos de ações coletivas no Brasil é muito pouco tempo. Nós não tínhamos, até muito pouco tempo atrás, a possibilidade de reivindicar a tutela das pessoas em grupos de pessoas, a tutela dos grupos. E isso que o processo coletivo permite envolveu uma revolução conceitual para admitir direitos subjetivos coletivos, direitos humanos coletivos, direitos fundamentais coletivos, para uma categoria que tinha sido pensada para direitos individuais. Então, o tema do nosso painel é exatamente discutir essa questão. Será que o conceito de direitos coletivos que nós temos hoje no Brasil ainda são adequadas às categorias direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos? É uma pergunta. Quais são as novas tendências? Não perdendo o norte, que é conseguirmos, através desses instrumentos que são colocados à disposição do direito, proteger os interesses da sociedade. Nós vamos ter como palestrantes o professor Marcelo Abelha Rodrigues, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e advogado, querido amigo, co-coordenador desse congresso, sem o qual nós não teríamos conseguido organizar esse congresso, e isso fica claro a cada dia, porque colocou à disposição seus orientandos, se envolveu ativamente em toda a preparação do congresso, sugeriu temas, sugeriu perguntas do debate de ontem, mas ontem me fez um elogio que eu não tenho como retribuir à altura, porque não tem a sua verve e a sua capacidade emocional de transmitir as emoções. Além de tudo, um grande amigo, uma pessoa com quem estar junto faz bem. Teremos também o professor Francisco Verbic, professor da Universidade Nacional de La Plata, a UNLP, e advogado, um advogado ligado a causas sociais, que tem, na Argentina, tido uma atuação muito forte na frente de questões
que envolvem debates e demandas coletivas, tem se especializado nesse assunto, conhecido palestrante desses temas internacionalmente. Já vi o professor Francisco Verbic falar em pelo menos uns 3 ou 4 países, né? E sempre muito frequentador do Brasil, já esteve em Vitória uma vez e ficamos muito felizes de tê-lo novamente conosco, professor Francisco Verbic, um querido amigo. Verbic é de origem croata. Esloveno. E seria Verbic ou Verbic? Verbic. Verbic. Professor Verbic. Professor argentino. E teremos também o professor Edilson Vitorelli, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e desembargador federal no TRF da 6ª Região, que está desde da Alemanha, falando conosco online. Infelizmente não pôde estar presencialmente, para nossa tristeza, mas para que não fique apenas na nossa tristeza, também para a tristeza dele, que não vai ter a oportunidade de saborear a moqueca capixaba. Como debatedor, nós teremos um colega muito especial do Ministério Público do Espírito Santo, um colega que eu aprendi ao longo da minha carreira a admirar como colega. Aprendi muito na atuação ministerial com esse colega, porque se dedica sempre com muita seriedade a todos os temas em que ele atuou, ele se destacou, e todos ele sempre teve alguma questão a me ensinar. Eu tive a felicidade e a oportunidade de estar junto com ele no mestrado e de estimulá-lo a fazer o doutorado, que já concluído sairá publicado num tema interessantíssimo que eu examinei, mais ou menos como está hoje o professor Edilson, né? Eu também estava fora do Brasil, examinei também online, mas ele me deu esse privilégio de poder participar da banca examinadora da tese de doutorado sobre a guardiania do Ministério Público, um tema que vocês ainda precisam ouvir falar e vão realmente ouvir falar, porque com a publicação do livro nós vamos ter a oportunidade também de ouvi-lo sobre isso. O doutor Aloir Dias Lacerda, doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde também concluiu sua graduação, promotor de justiça no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutor Aloir. Professor Edilson e queridos colegas, eu pensei, como o Edilson tem a tese premiada pelo Prêmio Mauro Capelletti sobre devido processo legal coletivo, que introduziu um novo debate sobre o tema desses conceitos de direitos coletivos, enfrentando o problema a partir da perspectiva da análise das dificuldades que no Brasil nós enfrentamos para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Eu pensei se nós poderíamos inverter um pouco a ordem do painel, ouvi-lo falar primeiro, para que ele fique muito tranquilo na sua atividade. Se puder continuar conosco até o final, seria ótimo. Mas se todos estiverem de acordo, Edilson, podemos inverter a ordem? Maravilha. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Edilson Vitorelli. Muito obrigado, Muito obrigado a todas e todos, muito obrigado, meu querido amigo Zanetti. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, noite aqui para mim. Quero agradecer também as gentis palavras do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Francisco Verdeal, que eu vi ainda na abertura. De fato, a perda é totalmente minha, Zanetti, porque se estivesse aí, poderia estar na praia e comendo a moqueca capixaba, quando aqui está muito frio e eu tenho 24 horas de aula para ministrar em inglês aqui na Universidade de Münster, onde estou nesse momento. Então, com 200 slides para passar para os alunos, prova para corrigir e tudo mais, é um curso bem longo que eles me solicitaram, então eu ainda ficarei aqui por vários dias, mas foi com muita tristeza que percebi essa coincidência de datas que me impediu de ficar aí com vocês. Eu quero ser claro, muito breve, porque sei que é muito chato para quem está presencialmente assistir essas intervenções online, mas não podia aqui deixar de fazer meu especial cumprimento ao professor
Eduardo Oteiza, nosso presidente da International Association of Procedural Law, ao professor Santiago Campos, nosso presidente do Instituto Ibero-Americano, ao nosso querido professor Lourenço Burrosa, que sempre estivemos juntos aí em bancas e outras atividades nos últimos meses, e aos meus colegas de mesa que estão aí, Francisco, Abelha, é um grande prazer estar com vocês. Eu já estive com a Abelha essa semana passada, né? Juntos fizemos banca, e Verbi, que sempre participa das minhas atividades, é um grande prazer estar com vocês, e reitero as minhas desculpas por não estar aí pessoalmente para abraçá-los. Eu quero fazer uma fala sobre a questão dos conceitos e dizer-lhes o que me motivou. Há exatos 10 anos, eu estava como visiting scholar na Universidade de Stanford, escrevendo essa tese a qual o professor Hermes Zanetti Júnior se referiu. Então faz exatamente 10 anos que eu estava lá, e que eu viria a propor na metade de 2015 que nós deveríamos abandonar os conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E quero dar-lhes inicialmente... E por que eu fiz isso? Porque, como o professor Zanetti disse, eu, apesar de hoje ser magistrado, eu fiquei por 15 anos no Ministério Público Federal, litiguei muitos casos aplicando esses conceitos, litiguei diversos casos aplicando esses conceitos, e fui vítima, como todos nós que passamos no Ministério Público, das inúmeras dificuldades práticas que esses conceitos trouxeram ao longo do tempo. Então, a minha motivação para propor essa alteração não é porque os conceitos estavam bem e eu apenas queria propor alguma coisa diferente que ninguém nunca tinha proposto. É sim porque, pragmaticamente, quem atua com esses conceitos sabe que eles são conceitos de operatividade muito delicada. Esses conceitos, isso às vezes não transparece nos trabalhos acadêmicos, porque os trabalhos acadêmicos se valem de exemplos muito simples, de ilustrações muito singelas, com as quais explicar a diferença entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos parece algo efetivamente muito simples. Então, é difícil para quem está apenas no nível do estudo acadêmico perceber essa delicadeza, porque se eu utilizar exemplos bastante óbvios e caricaturais, esses conceitos funcionam bem. Eles não funcionam bem na prática, porque a prática não tem esse perfil óbvio e caricatural. Então, essa é a motivação dessa discussão. Nós não precisamos que sejamos pessoas revoltadas ou indignadas com o que se fez no passado. E aí aqui quero dar uma palavra sobre o passado. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que estavam lá em 1990, em 1980, na década de 1980 no Brasil, fizeram mal ao desenvolver esse conceito. Nós temos que entender o contexto histórico do desenvolvimento desses conceitos, em que, como o professor Hermes Zanetti acabou de mencionar, não havia nada. Então, não se trata aqui de desmerecer ou de desconstruir o passado. Esse passado é extremamente valioso e foi ele que permitiu que nós chegássemos até aqui com um sistema ibero-americano de direitos coletivos bastante sólido, bastante bem construído e implementado em diversos países. Porém, eu quero fazer-lhes um desafio. Nós só temos esse sistema porque as pessoas que estavam lá há 40 anos atrás tiveram a ousadia de fazer diferente. Então, dizer hoje que nós temos que nos manter presos ao que as pessoas desenvolveram, aos conceitos que foram desenvolvidos 40 anos atrás, é desmerecer justamente esse legado. Porque o que essas pessoas fizeram naquele momento foi justamente romper com os conceitos do passado. Então, aquelas pessoas que estavam nos anos 80, Ada Pellegrini Grinover, nosso imenso professor Kazuo Watanabe, Valdemar Maris de Oliveira Júnior e tantos outros pensadores que naquele momento contribuíram para essa construção conceitual, tiveram justamente o valor de olhar para tudo o que estava estabelecido e dizer: precisamos de outra coisa.
precisamos de outra coisa. E o que eu pretendo fazer aqui é exatamente isso, exatamente o que eles fizeram lá. É olhar para tudo que está estabelecido, dizer, isso tem um imenso valor, isso foi muito importante, mas hoje nós temos 40 anos de história depois desse desenvolvimento. E nós, da mesma forma como não podemos ignorar o valor desses 40 anos, não podemos ignorar o conhecimento que adquirimos ao longo desses 40 anos e que nos mostrou, na minha opinião, com muita clareza, que nós não precisamos dos conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que esses conceitos são difíceis operacionalmente e, ainda que não fossem difíceis operacionalmente, eles são pouco úteis pragmaticamente. Eles são realmente pouco úteis pragmaticamente. E eu começo falando-lhes um pouco, já que esse é um evento ibero-americano, do Código Modelo de Processos Coletivos para a Iberoamérica, que é um código que bebeu nessa fonte lá dos anos 90 brasileiros, tanto que teve como ativos participantes da sua elaboração a professora Ada Pellegrini de Novo e o professor Antônio Gide. E o próprio código, se vocês relerem o Código Modelo para a Iberoamérica de Processos Coletivos, depois que ele conceitua, e ele tem um artigo conceitual, tal como o nosso CDC tem, de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, depois que ele conceitua essas expressões, ele só as repete 6 vezes ao longo do texto. Então, se vocês puderem localizar no documento eletrônico, vocês só vão encontrar 6 remissões a essas expressões. Lá não são 3 categorias, né? Ele conceitua, então, difusos e individuais homogêneos, não tem o coletivos, só há 6 menções. E se vocês efetivamente lerem as 6 menções, vocês vão ver que todas elas são irrelevantes da perspectiva do próprio texto. Da perspectiva do próprio texto. Por quê? Ele não faz nenhuma diferenciação operacional a partir dessas expressões. Em outras palavras, não há nenhuma técnica processual que esteja disponível para direitos difusos e não esteja para individuais homogêneos. Não há nenhum elemento concreto da condução do processo que exija que nós tenhamos essa diferenciação. Se vocês quiserem depois buscar, essas menções estão no artigo 3º, incisos 1 e 2, depois no artigo 11, 8º, 11, 12 e 33. Só isso. Mas no final das contas, toda vez que o Código Modelo de Processos Coletivos para a Iberoamérica usa essas expressões, ele as utiliza para chegar ao mesmo resultado. Não há, portanto, do ponto de vista processual, e se nós estamos aqui num evento de processualistas, do ponto de vista processual, não há nenhuma diferença para a integridade do Código Modelo. Ou, em outras palavras, o Código Modelo de Processos Coletivos para a Iberoamérica poderia manter o mesmo texto e eliminar essas expressões, que ele chegaria rigorosamente no mesmo lugar, que ele ofereceria exatamente as mesmas técnicas processuais que ele já oferece hoje. E se vocês pegarem o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e fizerem essa análise, vocês verão praticamente o mesmo resultado, que significa as poucas ocasiões em que o CDC, de fato, usa os conceitos que ele mesmo utilizou, que ele mesmo criou, que ele mesmo desenvolveu, ele usa ou para tratar indistintamente uma ou outra hipótese, ou para estabelecer alguma diferenciação que é completamente inútil, como, por exemplo, o artigo 94, que prevê a publicação de um edital
edital nas ações relativas a direitos individuais homogêneos, que é um edital que ninguém nunca publica, que teoricamente serviria para que os indivíduos interviessem nos processos coletivos relativos a direitos individuais homogêneos, e que felizmente isso não acontece, porque se os indivíduos fizessem isso, isso seria um grande desastre para a tutela coletiva. Então, nós poderíamos tirar esses conceitos e nós teríamos as mesmas técnicas processuais. E aí vocês talvez, e eu já me encaminho aqui para a conclusão, diriam, ok, mas o que colocaríamos no lugar desses conceitos? O grande problema de tirar alguma coisa é que sempre fica essa sensação de vazio, né? Sempre fica essa sensação de que estaremos perdendo algo. Então, eu vou, e eu prometo que não vou descumprir aqui a orientação que recebi de não mostrar slides, mas vou mostrar 2, apenas para mostrar como que isso poderia ser solucionado. Espero que isso esteja suficientemente visível daqui. Então, isso é a minha sugestão. Eu estou até terminando esse texto, eu me empolguei tanto com essa ideia que acabei que estou escrevendo uma sugestão do código modelo para a Iberoamérica, e aí eu fiz uma sugestão e vou mostrar para vocês só o artigo 1º dessa sugestão. Como é que poderia ser o artigo 1º, que, como vocês podem ver do lado esquerdo, é o artigo que contém os conceitos, né? Então, do lado esquerdo é a redação atual do Código Modelo para a Iberoamérica, com o conceito de direitos difusos e individuais homogêneos. Como é que esse artigo se pareceria se nós o reescrevêssemos sem essas referências? Ele se pareceria com isso que está aí. E eu escrevi em espanhol para dar aqui uma homenagem aqui aos nossos autores de língua espanhola que estão aí. La acción colectiva era exercida para explícito ou em general ou contra prestações divisíveis entre eles. Está cortando um pouco, Edilson. Divisível combinação de ambos. Está cortando um pouco, Edilson, por causa... Está cortando um pouco, Edilson, por causa do compartilhamento. E agora? Melhorou? Melhorou. Ok. Já vou terminar. Novo? Então, aí já com o texto completo. Ou agora que está aberto... Ah, bem, fica à vontade. Isso. Então, aí agora com o texto completo. Então, se quiserem melhorar um pouco e colocar um parágrafo único, eu acho que esse parágrafo único é o único que dialoga com o que eu fiz, com a proposta que eu fiz na tese, essa tese que, para minha alegria, foi premiada pela International Association of Procedural Law. O processo deve desarrollarse teniendo en cuenta las características del grupo perjudicado, la intensidad con la que los individuos se ven afectados por el conflicto, la existencia de subgrupos de intereses contrapuestos y la necesidad de promover una solución justa, isonômica, eficaz e rápida del litígio. Então, essa seria a aparência de um código, modelo que começasse sem os conceitos. E eu estou terminando esse código e vou encaminhá-lo ao nosso presidente, Santiago Pereira Campos. Estou terminando essa sugestão de redação apenas para fazer a eliminação dos conceitos e garanto a vocês, nada se perde do que está no código modelo se nós abrirmos mão desses conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. O que nos interessa são as técnicas processuais. E desde que nós tenhamos técnicas divisíveis, ou seja, técnicas que permitam a repartição dos benefícios entre os membros do grupo, e técnicas de reparação indivisível, que é a reparação que vai beneficiar a coletividade genericamente,
é só o que nós, enquanto processualistas, precisamos. É isso, e eu com essa consideração concluo, é exatamente isso que embasa o Acordo de Mariana. Reparem, o Acordo de Mariana é o que é agora, né, se sagrou o maior acordo já celebrado no mundo, o acordo, com uma pequeníssima exceção do caso do tabaco nos Estados Unidos, o Acordo de Mariana é um acordo de 1.329 páginas, né? 1.329 páginas. Esse acordo tem, em 1.329 páginas, pouquíssimas referências a direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Quando elas aparecem para simplesmente listar difusos, coletivos, individuais homogêneos. Difusos, coletivos, individuais homogêneos. Ou seja, sem nenhuma utilidade. O que interessa nesse acordo? É que ele tem prestações para os indivíduos, esse recebimento individual, e prestações para a coletividade em geral, que obviamente beneficiarão os indivíduos, mas beneficiarão os indivíduos enquanto integrantes da coletividade, e não enquanto acréscimo ao seu patrimônio individual. Seria possível, é claro, e foi o que eu fiz na tese, desenvolver para além disso e buscar uma categorização dos litígios coletivos. E essa foi a minha proposta, buscar fazer categorias de litígios. Mas eu não quero entrar nisso hoje, pelo pouco tempo que temos aqui. A minha ideia foi apenas mostrar que, se nós tivermos agora o mesmo espírito que tiveram as pessoas que desenvolveram essas categorias lá em 1990, o que nós devemos fazer para honrar-lhes esse espírito revolucionário e inovador é exatamente abrir mão das categorias que utilizamos naquele momento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edilson, pela brilhante exposição, como sempre, capacidade de síntese, cumprimento do prazo, pela resolução de problemas online, ao mesmo tempo que faz a palestra, enfim, por tudo. A proposição do professor Edilson é muito interessante, com certeza vai provocar a reflexão de todos aqui nesse painel. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma saudação ao coordenador do PPG-DIR, ao nosso programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, que estava em Brasília, ontem não pôde estar conosco na abertura do evento, professor Cláudio Ianotti. Seja muito bem-vindo, professor, uma alegria estar com o senhor aqui na nossa casa do Ministério Público, que também é a casa da Universidade Pública do Espírito Santo, também é a casa da Universidade Federal. Eu passo, então, de imediato a palavra ao professor, doutor, coordenador deste evento, professor Marcelo Abelha Rodrigues, para sua exposição em até 20 minutos. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande, uma satisfação e uma responsabilidade, né? Estar aqui falando sobre uma proposta de renovação conceitual dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, da forma como está conceituada no Código de Defesa do Consumidor, falando depois de alguém que chacoalhou, num bom sentido, toda essa conceituação, que diríamos ser uma conceituação estática no plano do artigo 81, parágrafo único, os incisos 1, 2 e 3 do CDC. Então, registro aqui minha enorme alegria de estar nesta casa, essa casa que representa o que há de maior credibilidade no país na tutela dos processos coletivos. Então, é uma honra muito grande palestrar aqui, neste evento e nesta casa. Bom, a conversa que eu vou fazer, o diálogo que eu pretendo travar, é muito mais uma provocação. Eu não vou trazer aqui ideias sedimentadas, muito pelo contrário.
A minha intenção é trazer uma pimenta, é uma inquietude para que nós possamos refletir sobre o problema dos direitos individuais homogêneos. Eu intitulei essa fala de... O título dessa exposição é Direito Material Individual Homogêneo? Interrogação. Eu quero começar essa exposição lembrando de uma palestra da qual eu participei, de um evento do qual eu participei, com um professor que muitos de vocês não conhecem, que é o professor Calmon de Passos, e que deveriam conhecer através de vídeos da internet. O professor Calmon de Passos, baiano, disse uma vez assim, numa exposição, começou a dizer assim, olha, o direito não é animal, não é vegetal e não é mineral. E ainda fazia uma expressão que era assim, eu não acaricio o direito. O direito não está dentro daqueles bens que a natureza nos deu. O direito é algo construído. E usava até um filósofo francês, suíço-francês, François Genis, para dizer que o direito estava dentro daquilo que é construído e não dentro do que é dado. Ou seja, o direito, segundo ele, é um produto cultural, no que é encampado por Miguel Reale e no que é reconhecido como uma ciência feita pelo homem e, basicamente, para o próprio homem viver em sociedade. Então, sendo um fenômeno cultural, naturalmente, e aí invoco Carnelutti, o direito coloca em moldura abstrata determinados fatos, comprime-os e coloca em moldura abstrata, aguardando que esses fatos possam acontecer e neles haver a subsunção. E Carnelutti dizia o seguinte, o fato move-se, o direito está. Depois que nasce a regra jurídica, essa regra jurídica corre atrás do fato porque o fato está em constante mutação. O direito envelhece, o fato não. E até que seja feito um novo processo legislativo, depois de tantas interpretações, onde não dá mais para você ajustar aquele fato àquela regra, chega um determinado momento, um momento às vezes disruptivo, como uma Constituição Federal, que é preciso rever a própria regra. E ciente disso, o que o direito faz? Ele tem feito, inclusive. O direito tem criado poros de abertura, regras em que se permite uma flexibilização interpretativa para que esses conceitos abertos possam ser preenchidos ao longo do tempo, de acordo com as necessidades da vida. Mas até nesses casos, muitas vezes é preciso rever os próprios conceitos. Vejam, quando a gente fala em rever esses conceitos e rever regras que estão estabelecidas, há naturalmente, nós, ser humano, uma resistência natural àquilo que já existe. Todos nós somos assim. Nós adotamos um certo conforto naquilo que nós já trabalhamos, naquilo que nós já estudamos, naquilo que nós estamos convivendo há algum tempo. E aí eu trago alguns exemplos que propostas de mudanças que hoje a gente olha para a história e fala, meu Deus, como alguém discutiu isso um dia? Eu cito aqui Galileu Galilei, quando disse, olha, na verdade, não é, ao contrário do que se imagina, o sistema é
heliocêntrico. Eu trago aqui exemplo de Charles Darwin, com a seleção natural, e que foi execrado principalmente pela igreja. Eu trago aqui a abolição da escravidão, com Abraham Lincoln. Existem inúmeros exemplos. Ontem, minha filha, que faz moda, veio me ensinar e dizer: pai, Cristóbal Balenciaga, espanhol, da alta costura, quando foi proibida pela invasão dos alemães na França, foi proibida a utilização de tecidos, ele desenvolve os sapatos, as bolsas e os chapéus. E é criticadíssimo porque isso não faria parte da moda. E hoje não há uma pessoa que não sonhe em ter um sapato, uma bolsa e um chapéu Balenciaga. Então, assim, o tempo inteiro a gente lida das coisas mais simples às coisas mais complexas, e o curioso é que toda proposta de modificação tende a ser feita para melhorar a nossa vida, para se adequar à realidade do nosso tempo. Porque aquilo que ficou há 40 anos atrás, eu diria mais até do que o Edilson, não são qualquer 40 anos. Façamos uma pergunta aos nossos avós e bisavós. Qual eram as brincadeiras que você tinha na sua infância? O que você assistia? O que você almoçava? O que você comia? O que você vestia na sua infância? A distância entre o que é e o que era é abissal. Muito por conta dos fatos desses 40 anos. Então, muitas vezes, é muito mais simples a gente manter-se estável do que a gente aceitar uma mudança dinâmica. E aí entra um aspecto muito interessante, que é a distinção entre a estática e a dinâmica. A estática é segurança, é solidez. E a dinâmica é a flexibilização, é o movimento, é a constante alteração. Eu desafio hoje alguém a abrir um mapa quando entra num carro e falar: eu preciso chegar lá no Clericó. Vou chegar no Clericó, que é ali na curva da Jurema. Abra um mapa e fala: vou chegar lá. O que você vai fazer? Você vai abrir outro tipo de mapa. Não é um mapa estático. Você vai abrir um mapa dinâmico, que é o GPS. É o Waze, o Google Maps, que você vai ter informação em tempo real, qual a rua está ocupada, como que você faz, eventualmente, para poder não passar num radar, baixar a sua velocidade. Isso é o quê? Dinâmica. Quando eu me lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu rodava mais perdido do que chegava no lugar. Para chegar à Disney do hotel onde eu estava era impossível, porque eu tinha que abrir o mapa e até chegar. Hoje, basta um celular para você chegar. Se precisa, de repente, nem precisa de motorista, né? Então, assim, entre a estática e a dinâmica, o direito não pode ser estático. Não pode. E esses conceitos do artigo 81 do CDC não são conceitos que hoje foram feitos que dessem conceitos que permitissem uma flexibilização. Não são conceitos jurídicos indeterminados. São conceitos específicos que, se neles não se enquadrar, tem-se um problema. Então, assim, a proposta do professor Edilson Vitorelli, e não é nenhuma rasgação de seda ao professor, não estou fazendo nenhuma bajulação ao professor,
não é nenhum favor. É um conceito que, no meu modo de entender, tem uma primeira grande virtude: a inquietude. A inquietude de alguém que está vendo na condição de procurador da República e hoje desembargador, para o qual eu trago um abraço do seu amigo Ricardo, que fez com você, o desembargador federal, que fez com você a repactuação e pediu que eu fizesse esse abraço, passasse esse abraço para você. Nós estivemos em Brasília anteontem, no Superior Tribunal de Justiça. Para alguém que militou como procurador da República e assistiu uma dificuldade prática de lidar com esses conceitos. Então, a grande virtude, no primeiro momento, para mim, é essa inquietude. É a busca pela dinâmica e não pela estática. É sair do conforto em prol de algo que possa, de fato, trazer uma situação melhor. Hoje, é um conceito lege ferenda. Lege lata, está lá no artigo 81. Mas isso não impede que nós façamos uma junção do conceito proposto com o conceito que lá está. Eu não consigo visualizar a possibilidade de se trabalhar processos estruturais sem adotar a tipologia dos litígios. Não é possível. Por quê? O grande mérito é sair de um conceito em que se define interesse estático para um eixo que se define pelo litígio. A ideia de se definir pelo litígio, ela é umbilicalmente ligada à realidade social. E hoje, especialmente nos estruturais, não tem como você não levar isso em consideração, porque nesses processos há um caldo de interesses de todos os tipos, como se fosse uma sopa de conflitos. E se você não levá-los em consideração, você não consegue caminhar no sentido de buscar uma solução que atenda aos interesses sociais. E para chegar ao final já, e caminhando para o final da minha exposição, a minha proposição é de reflexão. Hoje, seguramente, um dos grandes problemas do direito do processo coletivo é como lidar com as técnicas individuais de repercussão coletiva, leia-se os repetitivos, e a proteção jurisdicional dos interesses individuais, chamados de individuais homogêneos. Como, num país como o Brasil, encontrar um ponto de equilíbrio aonde eu consiga ter minimamente gestão, unidade do direito, coerência, isonomia de resultados, sem que isso represente violação de acesso à justiça do sagrado direito individual da justiça. Esse é o grande tema de dificuldade por qual passam os estudos de opt-in e opt-out. Mas vejam, e apenas para apimentar o debate, não significa que eu concorde ou discorde, mas apenas lançando a problematização. Quando nós vamos comprar um paletó, eu vou numa loja da Zara, procuro um paletó, e ali, na hora que eu vou comprar, a Zara não fez um paletó para mim. Ela fez um paletó 48, 49, 48, 50, 52, 54, por aí vai. Ainda que eu tenha alguma diferença corporal, e terei certamente, com outros que vestem M, ou que vestem 52, ou que vestem 54, eu me ajusto para entrar ali dentro. Para aqueles que se dedicam a estudar o fenômeno sociológico do capitalismo e pós-capitalismo,
desenvolvido e muito inicialmente pela Escola de Frankfurt, vão perceber que no sistema capitalista de hoje, o que importa não é a pessoa, é a coisa. É a reificação da coisa. O sujeito é que se adapta à coisa e não o inverso. Todos precisamos ter o iPhone X Plus FJ tal. Pouco importa o que ele faça, eu talvez nem saiba tudo o que ele faça. E saindo outro, eu preciso do outro, e preciso do outro, e assim sucessivamente. Para as concessionárias de serviço telefônico, pouco importa quem é Marcelo Abelha Rodrigues, senão apenas o meu CPF. Existe, sugiro Herbert Marcuse, o homem unidimensional. Pouco importa as características individuais de cada um. O que importa é a característica padrão das pessoas. Se você está no padrão de 52, pouco importa se ele é o Gianotti, se ele é o Hermes ou se ele é o Marcelo. Importa é o manequim 52. A pergunta que eu faço é: se a lógica do capitalismo é padronização de categorias, usuários de um mesmo produto, consumidores de um mesmo produto, moradores da mesma rua, tempo esgotado. Se é isso, não seria, por que não pensar num direito material individual homogêneo para atender a este padrão? O PL, artigo 26, e agora a discussão do tema 1169 é saber se precisamos fazer uma liquidação. A ideia de se criar uma matriz de indenização, ela justamente não parte da ideia de se estar estabelecendo um padrão? Então, a minha questão é: todas essas hipóteses de direitos ilícitos resultantes de uma relação jurídica base pré-existente não gerariam, como no caso dos poupadores, como nos casos das telefonias, não gerariam um padrão indenizatório? E a partir daquele padrão indenizatório, cada um buscar, se for o caso, a sua perspectiva individual? E aí fecho a minha exposição, trazendo aqui essa ideia, que é uma ideia que já vinha sido desenvolvida pelo professor Alcides Munhoz, endossada pelo professor Talamini, que é, talvez, não sei, e coloco aqui justamente para reflexão, pensar que os interesses individuais homogêneos talvez não sejam acidentalmente coletivos ou ficticiamente coletivos numa sociedade de massa. Ortega y Gasset disse uma vez o homem massa como classificando um personagem que tipificasse todos os outros homens. Em linhas gerais, essa é a provocação que eu gostaria de fazer e parabenizar ao Edilson pela coragem de propor um conceito e, vamos dizer assim, sujeitar-se a todas as críticas. Eu trouxe até um livro aqui, sabe, Edilson, que é o livro do professor Cândido Rangel Dinamarco, de 1973. Mostrei para o Hermes. Em 73, Dinamarco disse que o processo de execução tinha que ser estudado à luz da teoria geral do processo. E vários professores que ele cita aqui execraram a tese de Dinamarco. Hoje, a execução civil no Brasil é AC e DC, antes e depois de Dinamarco. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Abelha. Só quero fazer um ajuste. O seu manequim é 52, o meu é 56.
excelente exposição, provocativa, culta, erudita, e colocou muitos dos temas que o professor Edilson já tinha levantado, o professor Marcelo Abelha veio a reforçar e aprofundar. Já faz muito tempo, professor Abelha, eu defendo desde o mandato de segurança coletivo, foi a dissertação de mestrado, que os direitos individuais homogêneos são direitos subjetivos em si, portanto, também direitos de grupo e não acidentalmente coletivos. E é muito bom saber que nós estamos mais nessa batalha juntos, tá? Para que seja reconhecido como uma posição de direitos subjetivos. A grande objeção que se faz a essa nossa posição é como algo pode ter duas naturezas. Como eu posso ter, ao mesmo tempo, um direito subjetivo que tenha uma perspectiva individual e que preserve essa perspectiva individual e que seja também um direito coletivo. Dito isso, mais uma vez parabenizando pela brilhante exposição, passo a palavra ao professor Francisco Verbet. ¿Acerté? Perfecto. Gracias, amigo. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Zanetti. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Federal de Espíritu Santo, al Ministerio Público, a mi querido amigo Zanetti y a todo su equipo de trabajo por la posibilidad de estar hoy acá para discutir sobre estos temas. La verdad que después de lo que han dicho tanto el profesor Marcelo como Vitorelli, voy a tratar de no repetirlos, pero coincido en muchos de los planteos que hicieron y de hecho algunas de las notas que tenía preparadas para esta presentación son bastante parecidas, así que espero poder aportar algo de originalidad. Creo que para hablar del objeto de la tutela colectiva, porque de eso se trata la definición de qué tipo de derechos, qué tipo de situaciones jurídicas pueden defenderse a través de una herramienta tan potente como son los procesos colectivos, las acciones colectivas, tenemos que ponernos en contexto, y el contexto lamentablemente sigue siendo exactamente el mismo que hace 20 años cuando se aprobó el Código Modelo. El Código Modelo, ayer el profesor Pereira Campos lo citaba en su presentación, dice en su exposición de motivos que la situación de la defensa de los derechos transindividuales en Iberoamérica es insuficiente y heterogénea, por no decir caótica. Y también se percibe que diversos países están sintiendo la necesidad de legislar sobre la materia. Esto es exactamente lo mismo que está pasando en la actualidad. Sin ir más lejos, esta mañana tuvimos una conversación entre personas, éramos 4, estaba presente Chile, Colombia, Perú y Argentina, y la conclusión que tuvimos de una conversación muy breve pero muy interesante fue que estamos discutiendo los mismos conflictos en nuestros países. Estamos discutiendo conflictos de consumo por violaciones masivas de proveedores de bienes y servicios, estamos discutiendo conflictos ambientales por contaminación, estamos discutiendo conflictos sobre vivienda, sobre servicios públicos, sobre acceso a la salud, sobre derechos humanos. Los problemas son los mismos, por supuesto con las particularidades propias de cada lugar, con las particularidades propias en términos culturales y en términos normativos, constitucionales y convencionales, pero compartimos problemas muy parecidos y esto por supuesto que obedece al fenómeno de la globalización de donde no podemos escaparnos y a la masificación que han tenido los conflictos debido a la forma en que se hacen negocios y debido a la forma también en la que el Estado interviene en nuestras vidas. Lo que también encontramos es que el tipo de remedios que le estamos pidiendo al Poder Judicial para resolver este tipo de conflictos también son muy parecidos. Le estamos pidiendo remedios de reparación, le estamos pidiendo remedios preventivos y estamos trabajando en, de alguna manera, control judicial de políticas públicas, y cuando hablo de políticas públicas hablo de reglamentación y omisión de reglamentación de derechos. Ahora, en lo que también estuvimos de acuerdo es que los abordajes conceptuales que tenemos de estos temas son dogmáticos, seguimos trabajando con estructuras procesales rígidas y, además, con estructuras orgánico-funcionales totalmente insuficientes para el tipo de fenómeno que necesitamos abordar, que es un fenómeno completamente diferente del fenómeno que necesitábamos abordar hace 30, 40 años. Y esto me lleva a un poco la principal postulación, también a modo de provocación, que quiero plantear, y es que para pensar el objeto de los procesos colectivos, para justificar racionalmente
la necesidad de regular y de poder utilizar una herramienta tan potente como son las acciones colectivas en el contexto de un sistema democrático, en el contexto de un sistema republicano, porque no nos olvidemos que le estamos dando al Poder Judicial muchísimo poder para trabajar en asuntos que antes no trabajaba, porque por ser asuntos colectivos se resolvían en nuestras estructuras políticas, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que lo que esto pone en evidencia es que justamente lo que quiero plantear es que para poder justificar racionalmente y para poder defender políticamente, para poder incidir sobre legisladores nacionales para que regulen de una buena vez herramientas suficientes para trabajar con esto, necesitamos dejar de hablar por un tiempo de esencias y naturalezas jurídicas y empezar a hablar mucho más en serio del tipo de conflictos con el cual estamos trabajando. Y en esto creo que necesariamente tenemos que entender y hacernos cargo de la presión muy fuerte que tiene sobre nosotros las tradiciones jurídicas. Somos hijos del iluminismo francés, de la tradición romano-canónica. Como explicaba Vitorelli, hace 40 años tenía mucho sentido en Brasil y así lo explicaban Ada Pellegrini, Kazuo Watanabe, los principales pensadores de lo que hoy es el sistema de tutela colectiva más avanzado del mundo en la tradición continental europea como es Brasil. Tenía mucho sentido crear categorías subjetivas de derechos colectivos porque la lógica era cómo voy a crear un sistema procesal, cómo voy a crear una herramienta para trabajar con algo que no existe. Entonces, primero creo categorías de derechos subjetivos colectivos, luego le doy una herramienta de defensa. Esto tenía mucho sentido, pero también coincido con Vitorelli y también influenciado por mi propia práctica profesional, además de las investigaciones que he realizado sobre este tema desde la academia, que a la hora de trabajar en la práctica, esas categorías conceptuales no nos sirven de mucho. Y tampoco nos sirven a la hora de discutir política, para intentar, otra vez, convencer a legisladores de la necesidad de regular otro tipo de procesos, y tampoco nos sirven para justificar racionalmente cómo tiene que ser esa nueva herramienta. No alcanza con decir derecho colectivo, derecho individual homogéneo, tenemos que poner el foco en el tipo de conflictos y en las características de esos conflictos que estamos trabajando en nuestros países. Y acá también, como decía Marcelo, tenemos que apostar por el dinamismo, tenemos que apostar por la flexibilización, porque también es un fenómeno propio de nuestra época. No podemos seguir trabajando como en la época prácticamente de la colonia, con procesos absolutamente escritos, prácticamente secretos, con muy poca inmediación real, con jueces y juezas, con muy poca oralidad con inmediación real. Necesitamos empezar a trabajar de otra manera porque estamos trabajando con otro objeto de trabajo. Esto que parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero de vuelta, vengo trabajando con esto hace muchos años y intuitivamente un poco planteé esta tesis de empezar a trabajar sobre el objeto de la tutela colectiva en función de los conflictos en mi tesis de especialización en Derecho Procesal Profundizado, dirigida por mi maestro, el profesor Eduardo Teis, allá por el año 2004, que después se convirtió en un libro en el año 2007, donde planteaba, intentaba identificar, partiendo de las enseñanzas de Cándido Dinamarco y de la noción más lógica que podemos tener los procesalistas, que es, ¿qué es el proceso? Una forma de abordar conflictos y de resolver conflictos. Bueno, si tenemos conflictos individuales, necesitamos cierto tipo de herramientas. Si tenemos conflictos colectivos, necesitamos otro tipo de herramientas. Otra vez, esto que puede parecer una obviedad, creo que a la hora de repensar y rediscutir el código modelo, que tuvo una influencia enorme y fue muy, pero muy novedoso hace 20 años, la experiencia de estos 20 años de trabajo me parece que tiene que llevarnos a avanzar en una discusión de este tipo. En una discusión que nos permita escaparnos un poquito de ese dogmatismo, escaparnos un poquito de esa tradición, volvernos un poco más cosmopolita y, nos guste o no nos guste, tomar mucho más en serio la experiencia anglosajona con este tipo de asuntos. No por casualidad este tipo de acciones nacen en la jurisdicción de equidad de Inglaterra, se trasladan a Estados Unidos, no por casualidad el sistema de acciones de clase de Estados Unidos es el modelo que todos los países del mundo han mirado para diseñar sus propios sistemas de tutela colectiva, sea para imitarlo o sea para diferenciarse lo más posible. Pero también acá tenemos que mirar lo que está pasando. Europa es el mejor ejemplo. Durante muchísimos años Europa no quería saber absolutamente nada con las acciones de clase representativas, reparatorias sobre todo. Y ahora tenemos la directiva del 2020, tenemos el UNIDROIT,
tenemos un reposicionamiento del continente europeo. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad se los está llevando puestos. Porque el fenómeno, otra vez, de cómo se hacen negocios y de cómo están interviniendo los estados, exige repensar las herramientas procesales a partir de ¿qué? Del tipo de conflicto sobre el cual se está trabajando. Y a la hora de trabajar, una vez más, en la práctica profesional y a la hora de trabajar políticamente para lograr las reformas procesales que necesitamos con urgencia en nuestros sistemas, para dar a este tipo de discusiones en sede judicial un marco razonable, un marco racional, necesitamos tener muy en claro y poner sobre la mesa otra vez que las definiciones dogmáticas y abstractas pueden tener sentido pedagógico, pueden tener sentido como lo tuvieron aquí en Brasil y como lo tuvieron en toda la región, pero necesitamos dar un paso más y empezar a trabajar de otra manera con esto, repito, para darle otro tipo de racionalidad y para tener otro tipo de herramientas de discusión, tanto en la práctica profesional como en lo que hace a la discusión política. En Argentina esto fue muy claro. Argentina, a partir del año 1994, tuvo una reforma constitucional muy importante que fue parte de una oleada de reformas constitucionales en la región, donde reconoció, entre otras cosas, derechos de incidencia colectiva. No es casualidad, año 1994, Código de Defensa del Consumidor brasileño 1990. No tomamos la misma terminología, pero la idea que subyace es muy parecida. Derechos de incidencia colectiva. Eso sí, uno ve los debates de la Asamblea Constituyente y no encuentra fuentes específicas citadas para entender qué significaba esa noción, ese concepto nuevo de derechos de incidencia colectiva. Pero la propia Constitución también se encargó de reconocer legitimaciones colectivas específicas para defender ese tipo de derechos. Nuevos tipos de derechos, nuevos tipos de actores con poder de acción, con capacidad de accionar judicialmente para defenderlos. ¿Y qué pasó? Claro, como no había fuente donde mirar, no, era un nuevo concepto, lo que empezó a ver, y sobre todo esto pasó durante los primeros 10, 12 años, les diría, posteriores a la reforma, fueron discusiones doctrinarias, muy permeadas también por intereses, porque si uno ve quién escribía una cosa y quién escribía otra cosa, es muy fácil identificar de qué lado estaban del mostrador en materia de litigios sobre este tipo de derechos. Hubo muchas discusiones doctrinarias, ateneístas, academicistas, que para lo único que sirvieron fue para empantanar la situación y para bloquear y obturar el ingreso de conflictos colectivos donde había clara violación de derechos fundamentales, porque los tribunales interpretaban que no se daban las características, otra vez, académicas, dogmáticas, conceptuales que se planteaban desde la doctrina para intentar interpretar un nuevo concepto como era el de derechos de incidencia colectiva, para el cual la propia Constitución había reconocido capacidades de acción a organizaciones intermedias, al defensor del pueblo, al propio Ministerio Público y a personas afectadas en sus derechos. Esto cambió drásticamente en Argentina en el año 2009, cuando la Corte Federal dicta un precedente muy relevante, que es Alavi Ernesto con Poder Ejecutivo Nacional, que es un caso muy particular, es un precedente que en Argentina cambió completamente el escenario porque lo que hizo la Corte fue reconocer que la categoría derechos de incidencia colectiva no solo incluía los derechos difusos o colectivos propiamente dichos, sino también incluía los derechos individuales homogéneos. Por supuesto, el Código de Defensa del Consumidor brasileño está citado en la decisión, si bien de manera general, pero claramente ha sido la fuente para que nuestra Corte incorpore esta nueva noción. Y esto, por supuesto, que lo que generó fue un cambio drástico en la cantidad de casos que empezaron a admitirse por el Poder Judicial. Fíjense ustedes, los conflictos seguían siendo los mismos, pero un cambio en la interpretación, en una interpretación de un concepto jurídico, lo que terminó generando fue una ampliación del objeto de la tutela colectiva y un cambio en la dinámica de poder dentro de Argentina. Porque los conflictos colectivos empezaron a ingresar al Poder Judicial de una manera mucho más importante y muchos asuntos que antes se quedaban afuera porque no eran de objeto indivisible, otra vez derechos difusos, ejemplos clásicos, la protección del ambiente como bien común, la protección de la libre competencia. Si no eran ese tipo de derechos, no podían ingresar a sede judicial a través del accionar de esos legitimados colectivos.
Tan importante fue esta decisión que Argentina pasó por un proceso de reforma legislativa muy importante, modificando su Código Civil y Comercial. Antes nosotros teníamos un Código Civil y un Código Comercial. En el año 2015 se unificaron y se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial. El código anterior era de fines del siglo XIX. Este nuevo código, que fue redactado por una comisión integrada por jueces, 2 jueces, una jueza y un juez de la Corte Suprema Federal y una abogada muy reconocida en la materia, que también había sido jueza de un tribunal superior del interior del país, lo que hizo, entre otras cosas, el anteproyecto de este Código Civil y Comercial fue incorporar las categorías que la Corte había reconocido en Alavi. Imagínense, para un código civil que regulaba exclusivamente derechos individuales, pasó a ser un código, se proyectó como un código civil y comercial que reconocía derechos colectivos y derechos individuales homogéneos. Esa parte del anteproyecto fue borrada por el Poder Ejecutivo y nunca llegó al Congreso. Lo que llegó al Congreso fue el reconocimiento de que a la par de los derechos individuales hay también derechos de incidencia colectiva. Pero no se habló de individuales homogéneos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se está disputando en esta discusión semántica es poder, es qué tipo de conflictos, qué tipo de asuntos ingresan al Poder Judicial y le dan competencia al Poder Judicial para resolver asuntos colectivos. Lo cual, insisto en esto porque me parece clave para entender por qué la situación sigue siendo caótica, por qué seguimos sin tener reglas claras en la materia y por qué necesitamos redefinir el objeto de la tutela colectiva. El ingreso de estos conflictos al sistema judicial está cambiando la distribución de poder en nuestras sociedades. La idea de división de poderes como la conocemos existe todavía, pero de una manera muy diferente a como la conocemos. Y ahí poder público y poder privado están de acuerdo. Y otra vez Argentina es un muy buen ejemplo porque, como les digo, el Poder Ejecutivo eliminó esto, nunca llegó al Congreso, y lo que dice el Código Civil y Comercial es lo mismo que dice la Constitución, que existen derechos de incidencia colectiva. ¿Y esto qué supone? Bueno, que otra vez todo queda librado a la interpretación judicial sobre un concepto semántico para ver si se permite o no se permite que conflictos colectivos donde hay clara y evidentemente violación de derechos fundamentales puedan tener una discusión en sede judicial y puedan ser remediados por el Poder Judicial. Entonces, frente a esto, el planteo de la propuesta, si se quiere, la provocación, es encarar un cambio metodológico y avanzar hacia un enfoque basado en las características de los conflictos y no en la descripción ni en la discusión semántica sobre esencias y naturalezas jurídicas. Esto, por supuesto, que demanda mucho más trabajo, porque demanda mucha más argumentación, tanto de quienes postulamos los casos como abogados y abogadas, como de parte del Poder Judicial para justificar si ingresa o no a trabajar en alguno de estos asuntos. Pero también, vuelvo sobre el final en algo que dije al principio, permite justificar racionalmente el cambio de instrumentos procesales que necesitamos. Y me parece que esto es clave por la potencia que tienen estas acciones en nuestros sistemas políticos. Me parece que esto es clave porque tenemos que reconocer, una vez más, que la discusión de asuntos colectivos adentro del Poder Judicial, adentro de un poder contramayoritario, es un asunto de distribución de poder. Y no podemos exigirle a jueces y juezas que trabajen con estos conflictos adecuadamente si no les damos reglas para hacerlo de esa manera. Entonces, la propuesta modesta para repensar, para rediscutir, para revisar el código modelo es un poco diferente a la que plantea Vitorelli. Yo lo que planteo es pensar en el objeto de la tutela colectiva dentro de ese código modelo a partir de una descripción regulatoria, de una descripción normativa de las características del conflicto y no otra vez de categorías o tipologías de derechos abstractas. ¿Cuáles son esas características de los conflictos colectivos? Bueno, eso surge bastante claramente de un análisis de cualquier proceso colectivo que ustedes quieran identificar en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú. Hay mucha gente involucrada, están en una posición similar frente a la gente que está produciendo ese daño o ese riesgo. El tratamiento atomizado de esos conflictos genera externalidades económicas que nuestros países no están en condiciones de afrontar. El factor cuantitativo genera una presión sobre el sistema judicial para dar respuestas igualitarias frente a situaciones igualitarias.
Y todo esto nos permite identificar otra vez un objeto de trabajo diferente que exige herramientas de trabajo diferentes. Y esto nos va a ayudar para trabajar tanto en la práctica profesional dentro del Poder Judicial, desde la abogacía, como también, como se discutía ayer también en el primer panel de apertura, en la necesidad de salir un poco de los ámbitos puramente académicos y tratar de generar y tratar de lograr incidencia. Y cuando nosotros vayamos a hablar con algún político, con alguna política, no nos van a entender, no nos van a escuchar si nosotros le empezamos a hablar de esencias y de naturalezas jurídicas. Sí nos van a escuchar si nosotros les empezamos a hablar de conflictos y empezamos a trabajar y a justificar racionalmente por qué necesitamos estas otras herramientas. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Francisco Verbit, por ter cumprido com o tempo e pela brilhante exposição completa, complexa, clara e, ao mesmo tempo, propositiva. Gostaria só de retomar essa questão que me parece muito importante. Nós vivemos num Estado democrático constitucional. O que é revolucionário é a existência de democracias liberais nas quais os direitos fundamentais assegurados na Constituição representam um freio contra-majoritário e, portanto, um limite ao exercício dos poderes abusivos, aqueles poderes que o professor Luiz Ferraioli chama de poderes selvagens, sejam do Estado, sejam do mercado. E as ações coletivas, como bem colocou o professor Francisco Verbit, a possibilidade de ingresso de ações coletivas muda essa divisão de poderes do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista da divisão de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, mas do ponto de vista sociológico das nossas sociedades. Então, é muito importante, e talvez aqui antes de passar a palavra ao nosso debatedor, que a gente possa refletir sobre uma, talvez, conjugação das estruturas já consolidadas de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, porque são estruturas que permitem a veiculação de qualquer tipo de direito material como direito coletivo, com uma conjugação da ideia de concretude do conflito para definição das estratégias de litigância e de, principalmente, satisfação desses direitos. Eu acho que nós estamos diante de um painel muito interessante, muito dinâmico, e nós não poderíamos terminar melhor que com a palavra do querido colega e doutor pela Faculdade de Direito de Vitória, mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, um colega que admiro muito. Aloir, tens a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer as elogiosas palavras de meu antigo orientador, Dr. Hermes Zanetti, com certeza fruto aí da nossa amizade já de longos anos. Cumprimentar o Dr. Francisco Verbit, o professor Marcelo Abelha Rodrigues, o professor Edilson Vitorelli pela exposição, que nos faz refletir bastante no que se refere à necessidade do para que nós temos um conceito, para que ele serve. Eu acho que é isso que está sendo discutido aqui hoje. Principalmente para nós da área do direito, o conceito não serve apenas para nós identificarmos a realidade, mas ele possui uma função pragmática para que possamos identificar corretamente o problema a ser enfrentado. E o processo serve para resolver problemas. Se os conceitos não estão funcionando para resolver os problemas que nós estamos enfrentando atualmente, nós temos que efetivamente repensá-los. E aí, nesse sentido, eu elaborei duas perguntas aqui ao longo da palestra e eu gostaria de passar para os professores como um todo. A primeira é a seguinte: foi muito falado aqui sobre os direitos individuais homogêneos nas diferentes perspectivas, mas como esses direitos são trabalhados nos diferentes países latino-americanos. Questão de divergência e semelhança, especificamente em relação aos direitos individuais homogêneos, e se existe uma dificuldade de harmonização desses direitos no âmbito de cada uma das ordens jurídicas dos países latino-americanos. Passo para a segunda? Bom, a segunda pergunta, aí
ela vem de uma inquietação minha como promotor de justiça, da minha atuação como promotor de justiça, e também na função de debatedor, que eu não poderia, como debatedor de um painel como esse, deixar o professor Vitorelli sair daqui sem falar da sua tipologia dos litígios. Então, é oportunidade também de esmiuçar um pouco mais sobre essa tipologia tão importante para todos nós processualistas. Bom, nós, membros do Ministério Público, por vezes, quando enfrentamos determinados tipos de litígios coletivos, especialmente aqueles que o professor Vitorelli classifica como litígios coletivos irradiados ou de difusão irradiada, nós nos deparamos com situações que nos levam, por vezes, a adotar a síndrome do herói. O que eu chamo de síndrome do herói? O promotor, o membro do Ministério Público, procurador, ele se imagina como um ser predestinado a salvar a sociedade de suas próprias mazelas. Isso traz um duplo risco. O primeiro risco é que a sociedade realmente se entregue a uma passividade e deixe de buscar o exercício de seus próprios direitos. O segundo risco é o risco de legitimidade da atuação, porque nos litígios de natureza irradiada, existe uma diferente forma de impacto desse dano coletivo às pessoas. Então, tem pessoas que são mais impactadas, grupos que são mais impactados do que outros, e uma atuação solipsista por parte do membro do Ministério Público pode levar a uma atuação ilegítima e até mesmo prejudicial a determinados grupos. Então, o meu questionamento é o seguinte: como o promotor de justiça ele deve agir para garantir uma maior legitimidade na sua atuação, especialmente nesses conflitos de natureza irradiada, e, ao mesmo tempo, para poder conseguir lidar com os conflitos internos desses subgrupos que são atingidos pelo dano coletivo? São essas as perguntas, presidente. Excelentes perguntas. Eu indago aos colegas da banca, da mesa, se podemos começar pelo professor Edilson. Tudo bem? Edilson, por favor, tens a palavra. Obrigado, Hermes, obrigado pela pergunta. Eu vou responder só a segunda, porque eu acho que eu sou mais apto a respondê-la, e aí deixo a primeira para os demais integrantes da banca que vão certar da mesa, que certamente entendem dessa questão muito mais do que eu. Eu vou também, correndo o risco de o sistema não aguentar, Hermes, vou mostrar aqui um slide que eu tenho pronto sobre esse assunto, da tipologia dos litígios, apenas para orientar quem não conhece esse assunto, e ele está em espanhol, então facilita um pouco também para os nossos convidados estrangeiros, que certamente têm menos contato com o que eu já trabalhei. Basicamente, a proposta que eu fiz da tipologia dos litígios é essa aí. Então, eu proponho que a gente precisa pensar nos tipos de conflitos coletivos e não nos tipos de direitos. E eu propus 3 tipos de conflitos coletivos. O primeiro eu chamei de litígios globais, que são aqueles derivados de um dano que afeta um grupo, mas cada um dos membros desse grupo sofre muito pouco ou sofre de maneira insignificante os efeitos desse dano. Então, um dano ambiental sem repercussão individual, um dano ao consumidor sem grande repercussão patrimonial, como o caso do terno do professor Marcelo Abelha, supondo que seja um terno comprado na Zara, não onde o professor Marcelo Abelha efetivamente os compra, né? Então, um dano que vai ter pouca repercussão patrimonial. Por outro lado, eu chamei de litígios locais aqueles em que a lesão afeta a um grupo com um impacto individual muito importante para os seus membros, porém homogêneo entre eles. Então, por exemplo, lesões à saúde, violações a direitos das minorias, no que especificamente as faz minorias, violações a direitos específicos relacionados à condição dos povos indígenas e assim por diante. Então, aqui, a situação é oposta, esses conceitos são antípodas, né? Os litígios globais são litígios em que os indivíduos que integram o grupo sofrem muito pouco, e os litígios locais são aqueles em que os indivíduos que integram o grupo sofrem muito. E os litígios irradiados são aqueles em que o grupo é afetado, porém, de formas quantitativa e qualitativamente distintas entre os subgrupos
que o formam. Então, as grandes catástrofes ambientais, né, mostram essa situação. Há diversos subgrupos impactados de maneiras diversas. E no que isso nos interessa? Para botar um novo conceito no lugar de difusos, coletivos, individuais, homogêneos? Claro que não. Isso nos interessa para orientar a aplicação das técnicas processuais. Num litígio global, o que importa são técnicas processuais que sejam capazes de reparar o dano à coletividade. Então, eu posso ter uma ênfase em técnicas processuais de reparação indivisível, sem tanta preocupação com os indivíduos. Nos litígios locais, por outro lado, eu não posso fazer isso. As técnicas de reparação têm que estar preocupadas especificamente com o dano causado a esses indivíduos, sob pena de se praticar uma grande injustiça. E nos litígios irradiados, as técnicas processuais precisam enfatizar uma gradação de vozes, uma gradação de tutelas, de modo a atender esses diferentes grupos impactados de maneiras diferenciadas. Eu acho que essa é a proposta. Eu não acho, sinceramente, que essa proposta precisa ser inserida num diploma legal para que ela seja aplicada. Já me perguntaram isso, inclusive, em vários momentos. Você acha que tinha que botar isso na lei? Então, acho que não, porque a perspectiva dessa classificação não é uma perspectiva de ser estática, como o professor Marcelo Abelha, a quem agradeço muito a referência, e saibam todos que é muito mais fruto da sua amizade por mim do que dos méritos de qualquer coisa que eu tenha feito, mas a questão da dinamicidade que o professor Marcelo Abelha ressaltou tão bem, né? O que essa classificação pretende é mostrar como que as técnicas processuais precisam ser trabalhadas de maneiras distintas quando o perfil do litígio for identificado de maneiras diferenciadas. E isso, fazendo coro ao professor Marcelo mais uma vez, não é nada diferente do que o professor Dinamarco disse há 40 anos atrás, não é nada diferente do que o professor Marinoni disse há 30 anos atrás. É a simples e tão repetida por nós noção de tutela adequada dos direitos materiais. Nós queremos que esses direitos materiais coletivos tenham tutela adequada? Sim, então, me parece que essa é a preocupação. Nós precisamos ter técnicas processuais que sejam responsivas ao perfil do conflito que for tratado. Claro que se o Instituto Ibero-Americano resolver transformar a minha classificação em lei, eu vou ficar muito feliz, mas eu não acho que isso seja necessário para que ela seja aplicada, porque o que interessa é que as técnicas processuais sejam aderentes as características do conflito que nós desejamos reparar. E para fazer uma última consideração sobre um último aspecto, que são os riscos da tutela coletiva, que também foi muito bem enfatizado pelo nosso debatedor. Qualquer mecanismo político, processual, jurídico, sempre implica risco. Eu tenho trabalhado muito com processo estrutural, tive agora a oportunidade de ser o relator da comissão do Senado Federal e elaborou o anteprojeto de lei de processo estrutural no Brasil. Então, tive a oportunidade de falar com muitas pessoas sobre essa modalidade de processo, que é o processo estrutural, que implica, talvez, de todos os riscos aos quais o professor Verbeek se referia, o maior de todos, né? Porque essa, sim, é uma modalidade de uma intervenção muito delicada em situações usualmente delicadas. Mas a minha pergunta, e acho que é uma pergunta que fala muito a nós todos que somos latino-americanos, qual é a alternativa de que nós dispomos? Né? Não dá para a gente comparar os riscos do sistema processual com um sistema político idealizado. Nós precisamos comparar os riscos do sistema processual real com os riscos do sistema político real. Essa é uma comparação honesta. Agora, compararmos os riscos do sistema processual real, sem levarmos em conta o sistema político, o sistema político-partidário, o sistema de política majoritária que temos, é fazer uma comparação que tende a nos enganar. E eu acho que, se compararmos realidade com realidade, dentro do nosso contexto latino-americano, de constituições que querem ser transformadoras e de sistemas políticos que têm muita dificuldade de realização dessas constituições, me parece que o processo coletivo e com ele o processo estrutural são as alternativas de menor risco dadas
as opções, não que sejam alternativas sem risco. Sempre haverá riscos e a gente, claro, tem muito bem que ponderar esse risco, tentar minorá-los na medida do possível, minorar esses riscos na medida do possível, mas não há alternativa sem riscos aqui, e o fato de reconhecermos os riscos não significa que não devamos, né, avançar nessas técnicas ou nessas medidas, tendo em vista que muitas vezes a alternativa é pior. Eu tive a oportunidade de publicar recentemente um artigo com a professora Elizabeth Fernandes, professora da Universidade de Lisboa, sobre o processo estrutural em Portugal. E o sistema português considera que os direitos sociais, de maneira geral, não são justiciáveis. É isso que queremos? Onde estaríamos? Né? Qual seria a nossa realidade? Seria melhor ou pior se nós passássemos a entender que os direitos sociais não são justiciáveis? Podemos debater isso. A minha opinião é que a nossa realidade seria pior. Agora, temos riscos em justiciar direitos sociais, em permitir ordens judiciais individuais ou coletivas relacionadas a direitos sociais, a permitir que o judiciário determine prestações sociais? Claro que temos riscos, né? Então, mas o que precisamos trabalhar é com justiça incremental. Onde estamos e para onde vamos? Estamos melhorando, estamos piorando. Mais uma vez, professor Hermes Zanetti, eu queria agradecer-lhe sempre a sua amizade, o seu convite. É sempre uma grande alegria discutir, conversar, qualquer coisa pelo professor Marcelo Abelha, dizer que o professor Hermes Zanetti e eu e o professor Sérgio Arenhart acabamos de publicar um artigo juntos, nossa primeira coautoria tríplice, sobre execução coletiva no Brasil. É um tema muito importante também, tenho certeza que vocês ainda vão debatê-lo aí. Peço ao Zanetti para fornecer-lhes esse artigo, para que vocês possam debater. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, professor Edilson. Então, vou passar a palavra ao professor Marcelo, depois ao professor Webick, pedindo atenção para a gente poder ser bem breve, porque já temos um pequeno atraso aqui claro. De 30 minutos, que claro. Pode prejudicar nosso prosseguimento. Vamos ser bem breve. Acho que o professor Edilson fez um resumo, uma suma das respostas aos questionamentos do professor Aloy. E, assim, eu acho que é importante a gente realçar que, se hoje nós estamos discutindo a utilização da tipologia sugerida pelo Edilson, isso só é possível pelo reconhecimento do trabalho que foi feito pela professora Ada, pelo professor Dinamarco, pelo professor Cazu, pelo professor Nelson Neri Júnior, pelo professor Antônio Camargo de Melo Ferraz, pelo professor Edson Milaré. Se hoje nós podemos ter solidificado uma discussão sobre processo coletivo, isso se deve muito, muito mesmo, ao trabalho desses professores que... Barbosa Moreira, enfim, meu querido professor Barbosa Moreira, Valdemar Maris de Oliveira, foram decisivos, Nelson Neri, enfim, meu professor, foram decisivos na construção do processo coletivo que se tem hoje. E eu acho que a ideia é justamente essa, é permitir usar esse cipoal de regras, hoje muito bem sedimentadas, inserindo nessa tutela a identificação dentro do litígio, como usar os interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e as técnicas de proteção, como disse o professor Hermes Zanetti. E, assim, para finalizar, é muito importante que não esqueçamos que qualquer discussão que nós façamos aqui sobre os direitos individuais homogêneos, que os grandes responsáveis pela litigância de massa não são cidadãos. Os grandes responsáveis são as concessionárias de serviço público, são as Samarcos da vida, são as Vales, são todas essas empresas que causam o que causam. E nós não podemos esquecer que o cidadão está na justiça para obter a resolução de uma situação que lhe foi causada, e muitas vezes causada porque sabe que a justiça é um esconderijo para poder fugir de uma responsabilidade espontânea.
Então, nós não podemos retirar do cidadão, sob qualquer justificativa ou sob qualquer ideia de unicidade, coerência, etc., porque o único resta a ele é apenas a justiça. Se nós fecharmos a porta, não restará mais nada, e isso precisa ficar muito claro. Não é o responsável pela litigância de massa o cidadão. O cidadão recorre à justiça porque é o único caminho que ele tem. Se não fizessem o que fazem, não precisaríamos estar na justiça. Então, nenhuma solução, nenhuma interpretação, nada disso poderia ser feito sem esquecer essa premissa fundamental. Obrigado, professor. Excelente, professor Marcelo, nos lembrando do moleiro de Sanssouci. Ainda há juízes em Berlim, e ainda há juízes em Vitória, e ainda há juízes no Brasil, ainda há juízes na Argentina, ainda há juízes no Chile, na Colômbia, e esperamos que eles possam fazer valer esses direitos. Por favor, profesor. Muy breve, con respecto a la primera pregunta, respecto de la posibilidad de compatibilizar de alguna manera o armonizar los derechos individuales homogéneos en los distintos países latinoamericanos. Creo que vamos a tener muchos problemas para lograr eso si lo pensamos desde categorías conceptuales, porque hay limitaciones y condicionamientos, como pasa en Argentina, constitucionales, que hacen que legislativamente sea complejo trabajar con esto. Creo que tenemos otro tipo de posibilidad y otro tipo de ventaja para trabajar en esa armonización, otra vez si trabajamos desde el conflicto. Si trabajamos desde la identificación de que estas categorías conceptuales son, como decía Zanetti, tipologías o categorías que incorporan adentro derechos sustantivos de todo tipo y color, una posible vía de armonización la podemos encontrar en algunas convenciones internacionales, por ejemplo, que aplican en la región, pero me parece que la metodología de abordaje más interesante en búsqueda de una armonización de ese tipo puede llegar a través del trabajo sobre la noción del conflicto sobre el cual hay que trabajar y no otra vez sobre estas nociones conceptuales, teóricas o abstractas. Gracias.